live ela é promovida pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, com toda a sua diretoria e funcionários que está em home office durante essa época de quarentena. O objetivo do Sindicato dos Engenheiros, com essa iniciativa, como sempre ressalta o presidente Murilo Pinheiro, é manter os debates promovidos pela entidade, agora utilizando-se exclusivamente das ferramentas online devido às circunstâncias. Meu nome é Álvaro Luiz Dias de Oliveira, sou o presidente da Delegacia Sindical do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, da Baixada Santista. Teria o prazer de convidar e conversar com o professor Áureo Figueiredo, que é professor da área de Engenharia da Universidade de Santa Cecília. O nosso tema hoje é Desafios para a Formação em Engenharia e as novas diretrizes do MEC. Professor Áureo, seja muito bem-vindo. E esse nosso bate-papo, promovido pelo sindicato, está à sua disposição a partir de agora. O senhor é a estrela, nós vamos só bater pau. Uma boa noite, meu irmão. Boa noite, Álvaro, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos os colegas e amigos e mestres. Eu já vi o professor Cardoso aí na lista aí dos participantes, nosso grande mestre, e com quem a gente tanto aprende. E esse, então, é um momento aí todo especial, porque estamos aí já avançando na implantação das novas diretrizes curriculares nacionais para as engenharias, e então a ideia é trazer algumas informações de como esse processo está se desenvolvendo dentro do nosso ponto de vista, já algumas dificuldades e as soluções que vão se apresentando. Então, reafirmo aí nossa satisfação de estar aqui com você, Álvaro. Vamos lá. Beleza. A gente tem aí, dentre uma série de tópicos, né? Poderia deixar você bem à vontade, começar aí com a introdução, a apresentação e considerações gerais dos aspectos, conceitos e metodologias em utilização, tanto hoje como o que a gente vai migrar para o futuro. Então, tá bom. Bom, inicialmente, então, me apresentando, Áureo Manuel Pascoaleto Figueiredo, Associação Engenheiro Civil, Mecânico e de Segurança do Trabalho, colega portuário também do Álvaro, de tantos amigos aí, quer dizer, comecei minha vida profissional no Porto há 50 anos atrás, em 1970, eu comecei com 17 anos a trabalhar no Porto. E trabalhei bastante em ferrovias, na área portuária, e depois, então, segui também pela carreira docente, uma alegria muito grande, onde me encontrei, fiz grandes amigos também, aprendi muito e continuo aprendendo. E então tem essa perspectiva de realizar um trabalho que me agrada bastante, que é trazer, tem muito nessa linha da engenharia, do conhecimento aplicado, e de trazer uma contribuição. Aperfeiçoei isso como para ser professor, né? No mestrado e no doutorado na Escola Politécnica de São Paulo, tanto na área de transportes quanto na área portuária, principalmente no PE, na engenharia elétrica, energia e automação, justamente uma tese sobre automação portuária e segurança do trabalho. Bom, eu também atuo, além de atuar na universidade, atuo também na Associação de Engenheiros e Arquitetos Santos, onde eu sou diretor técnico e de inovação também, com grandes amigos, que possivelmente alguns estejam vendo aí. Bom, como se usa fazer, vamos fazer uma pequena revisãozinha dessas diretrizes curriculares, porque talvez nem todos estejam informados a respeito disso. Naquela linha que o Mário Sérgio Cortella, grande mestre também, ele chama do sistema do carro, tá certo? Que é, o carro tem um retrovisor pequeno e um para-brisas grande. O retrovisor é pequeno para você ter uma referência do passado. Você olha para trás para não ficar perdendo muito tempo nele. É mais para você entender por onde que você já passou, tá certo? E o para-brisas, que é o teu futuro, aquilo que teu presente e teu futuro, aquilo que se apresenta, né? Então é grande para você realmente ter
o tamanho da encrenca, vamos dizer assim, os desafios que realmente você se situa. Então, eu comecei a estudar engenharia em 72, ainda era uma época que vigia a Lei da Reforma Universitária de 1968. Tá? Era um período de desenvolvimento, milagre brasileiro, Brasil bombando numa nova etapa aí de crescimento, tá certo? E essa lei de reforma universitária, ela seguiu até 1976, 76, com a chamada Resolução 48 de 76, que foi um marco, tá certo? E essa lei, ela era muito rígida, tá certo? Ela realmente definia os currículos mínimos, o tempo de duração do curso e o que você tinha que fazer em cada disciplina. Você definia lá uma grade principal de disciplinas e tudo que você tinha que ensinar e aprender, né, nas suas devidas posições, que realmente determinavam aquilo que seria o curso de engenharia, a formação em engenharia. Então, 48 de 76, 1976. E essa resolução, ela perdurou até 2002, então desde 1976 até 2002. E foi um período muito turbulento, né? Nós tivemos a década de 80, que foi a década dita, a década perdida, o número de cursos ficou relativamente estagnado. Realmente era uma fase assim, foi uma fase assim, bem difícil. E muita limitação para o trabalho docente. A criatividade era muito limitada, praticamente não tinha espaço para grandes inovações. Quando vinha uma avaliação no curso, perguntava: você está fazendo isso, isso? Você está dando a física 1, a física 2, a física 3, o cálculo a 5 e tal, com todas aquelas formas? Então, era uma coisa assim, muito rígida, uma matriz de ensino assim, absolutamente engessada, vamos dizer assim. Tá? E depois, não sei, seguiu. Em 2002, então, já neste século, tá certo, nós tivemos uma mudança de diretrizes curriculares nacionais que foi assim um ar puro, assim, né? Um refresco soltaram-se alguns nós, alguns laços e realmente eles permitiram que houvesse uma inovação, uma criatividade pudesse ser apresentada. Então, o ensino já começou a ser dirigido a você ter conceitos focados em competências e habilidade, muito mais do que era aquele conteúdo rígido que estava previsto no anterior. Então, já permitia uma abertura que você começasse a trabalhar competências e habilidades. E alguns conceitos que foram realmente assim muito importantes. Você, o núcleo docente de engenharia, o núcleo docente estruturante, né? As propostas de ensino já passaram a ter uma feição regional, tá certo? Quer dizer, num país como o nosso, você fazer uma única formação de engenharia, quer dizer, era realmente muito difícil. Começou a incorporar de uma forma mais evidente os conceitos de humanidades, né? A contribuição também de ciências humanas para isso, para essas competências e habilidades, Libras, e logo em 2004 teve a lei dos sinais, né? A lei da educação, o sistema da educação superior no Brasil, em 2004. Bom, e isso seguiu desde 2002, essa legislação ela nem chegou a ser aplicada em plenitude, porque de 2002 até recentemente havia realmente muita coisa que ainda poderia ser desenvolvida naquelas. Mas a pressão do dinamismo, do crescimento do país e tudo, passamos uma fase aí de grande desenvolvimento, foi de que se fizesse, então, um novo estudo. Então, a ABENGE, a Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, e uma área da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, se dedicaram bastante, através de diversos professores e pessoal da indústria, para fazer uma proposta que fosse realmente interessante. Então, essa resolução que é a que começou a vigir em 2019, ano passado, tá certo? Ela agora tem 3 anos para ser implantada. Então, nós vamos vê-la com mais alguns detalhes, ver os seus pontos assim mais importantes e como isso está se desenvolvendo. Evidentemente, eu vou dar
uma posição em relação ao nosso trabalho docente. Tá certo? Eu queria começar falando assim, vamos dizer, principalmente para aqueles que não são da área da educação, mas estão aqui interessados pelo assunto, que tem uma característica importante a ver, tá certo? Existe o que a gente chama uma idiosincrasia, uma forma de pensar da área da educação que é entendida diferente na área profissional. Quer dizer, as palavras, os termos, a linguagem, a forma de se expressar na área da educação, muitas vezes é diferente, às vezes as palavras são as mesmas. Então, quando você fala curso, por exemplo, de tecnologia para a área da educação, é uma categoria de curso. E para a área produtiva, curso. Tecnologia é uma coisa só, é tecnologia, ciência, é uma prática alicerçada na base da ciência. Então, tem umas nuances assim que às vezes são até difíceis de entender para quem não está assim tão envolvido com o assunto. Então, o conceito principal e a grande mudança foi a de realmente assumir de uma forma explícita, evidente, a formação por competências, tá certo? Então, quais são as competências que você espera que o seu aluno, ao final do curso, apresente, tá certo? Então, isso ficou uma coisa assim muito evidente, muito forte, foi deliberadamente valorizada para que a prática docente leve realmente a essa situação. Então, dentro assim do que a gente chama uma visão holística, uma visão abrangente, uma atuação inovadora e empreendedora e criatividade realmente para resolver problemas. Então, aquele conceito que era de conteúdos, vamos dar o máximo de conteúdo possível para o cara sair da escola sabendo tudo, não sei o que e tal. Na realidade, ele tem que saber o necessário, tem que ter uma sólida formação teórica, intelectual, cultural e tudo, mas principalmente ter competência, ser capaz de identificar um problema, as soluções, os dados que podem contribuir, a forma de fazê-lo e apresentar realmente uma formação que seja de utilidade para a sociedade. Bom, com isso, apareceu aí agora uma grande flexibilidade do currículo. Então, entre a 4876, vamos dizer, a de 2002, e essa, é uma flexibilidade, digamos assim, quase total. Certo? As escolas têm uma liberdade de criação, mas isso com muita responsabilidade. Quer dizer, o cara não pode ficar fazendo o que quiser, evidentemente, dentro dessas diretrizes, dessas linhas, desses alinhamentos, vamos dizer, conceituais que levem a esses resultados. Então, a flexibilidade de currículo é uma grande inovação, tá certo? Que antes os conteúdos básicos deveriam ocupar 30% da carga horária mínima e os profissionalizantes corresponderiam a 15%. A margem anterior para modular a grade era 55%. Então, essa obrigatoriedade de porcentagem acabou. Cada curso vai balancear as matérias, como entender, desde que não exclua os conteúdos básicos, profissionais e específicos. Bom, outra grande, além dessa formação, né, dessa liberdade, da flexibilização do currículo e tal, foco na prática, hands-on, mão na massa, vamos fazer aquilo que realmente, desde o primeiro momento, o aluno entrando na escola já começa a se envolver numa atividade prática, ao invés do sistema antigo que o cara ficava 2 anos só estudando matemática, física, química, desenho, coisas assim realmente massacrantes e desmotivantes, muitas vezes, né? Um nível de exigência assim imenso, que continua sendo exigente, mas dentro de um princípio mais lógico, de uma condição racional e de uma objetividade, um compromisso com a formação. Então, esse foco na prática, evidentemente, requer aí bastante tenha-se atividades aí, desde o primeiro momento, atividades práticas. Bom, para isso, vamos dizer, a forma de trabalhar, vamos dizer, a introdução das chamadas e valorização das chamadas
metodologias ativas, levando a uma aprendizagem ativa, mudou o conceito de sala de aula, né? Antigamente era o professor falando lá, de coisa, e o aluno que aprendesse, né? Isso era um detalhe da conversa, e o aluno que tinha que se fazer todo o esforço para entender o que estava sendo dito e aprender a partir daqui. Então, a partir dessas novas diretrizes, utilizou-se métodos muito mais convincentes, vamos dizer assim, através da sua forma, através da sua contemporaneidade, tá certo? Porque hoje, quando abre a porta e entra um aluno que nasceu neste século, neste milênio, ele é muito diferente da forma como a gente entrava numa sala de aula há 30 ou 40 ou até 50 anos atrás. Então, a aprendizagem ativa é um recurso que valoriza o trabalho do professor. Exige bastante, porque muita gente diz assim, o trabalho do professor é mole, não sei o quê. É nada, é uma dedicação imensa, a pessoa tem que estar realmente muito envolvida, ler muito, pesquisar, produzir, trazer, preparar uma aula é realmente um trabalho, como criar um projeto de engenharia, como construir uma casa, uma linha de transmissão, um projeto mecânico e tal. Ele tem que fazer isso realmente com toda a sua capacidade técnica e com a sua luz, com a sua criatividade, com o seu coração, com a sua vontade de cumprir a sua missão de ensinar. Depois, interdisciplinaridade... Pois não. Eu queria só te dar um alerta, que nós já gastamos um terço do tempo da apresentação, né? Foram 20 minutos. Então, como eu sei que o assunto é cativante, é apaixonante, eu estou deixando você falar o máximo possível, mas de vez em quando eu vou dar um toque para dar uma sintonizada. Eu queria que você desse uma pincelada a situação atual, ou seja, como está a fase atual da implantação. Nós estamos na fase de transição, ok? Dá uma pincelada sobre isso. Bom, obrigado aí pelo alerta, Álvaro, porque a gente se empolga nisso, é realmente importante essa coisa. Bom, então, nós temos uma implantação em curso, vamos dizer que já transcorreu um ano desde a implantação, quer dizer, tem mais 2 anos ainda para ser efetivamente cobrada. Isso significa o seguinte, que ao final de 3 anos, as avaliações serão feitas a partir considerar essa fase vencida. Então, eu vou citar algumas coisas que são relativas ao curso onde eu trabalho, tá certo? A universidade onde eu fiz, inclusive, Santa Cecília, onde eu fiz as minhas graduações e a primeira pós-graduação, o Lato Sensu, Civil e Mecânica e o Lato Sensu. Bom, é uma situação muito particular, porque esse curso, ele está nesse ano também começando o seu cinquentenário. O primeiro curso de engenharia implantado na Baixada, e ele está, então, no seu 50º ano em curso a partir deste mês de agosto. Então, vamos rapidamente falar isso aqui. Então, o que seriam isso? Acolhimento, empreendedorismo, startups, soft skills, multidisciplinaridade, interação, a graduação estrito e pós, etc. Então, veja bem, o princípio geral, começar, o acolhimento, né? O acolhimento é muito mais que um antigo nivelamento. O cara está chegando e todo mundo tem que saber a mesma coisa para realmente começar, então vamos fazer uma revisão de matemática, mas é muito mais que isso. Hoje em dia é um acolhimento, o aluno tem que chegar e entender a proposta do curso, tá certo? O que eu vim fazer aqui? Vou fazer um determinado curso de civil, de mecânica, de elétrica, da química, na modalidade que for, produção. Então ele tem que ser informado, vamos dizer, do que realmente é esse curso, o que ele vai precisar valorizar, onde ele vai se dedicar. Então, existem aí alguns mecanismos que, inclusive, alguns já são utilizados, nós utilizamos. Por exemplo, o Fab Lab. Aí tivemos aí, vamos dizer, uma inspiração aí do professor Cardoso aí, muito nos ajudou. Fab Lab é um espaço de prototipagem, de fazer protótipos, aonde as ideias tomam a forma de um protótipo. Então, não é o local da criação. A criação efetivamente se dá nas classes, nos laboratórios, em casa, nas pesquisas, na oficina, em qualquer lugar onde ela for possível de ser gerada, preferencialmente dentro da escola. Aí, uma vez, vamos dizer,
vislumbrada a ideia, trabalhada essa ideia, organizadas as etapas preliminares, vamos fazer um protótipo, tá certo? Uma base onde isso possa ser desenvolvido. Então, esse protótipo é feito no Fab Lab, um laboratório de fabricação, tá certo? É uma ideia original do MIT nos Estados Unidos e tem uma série de instalações como essa no mundo todo, inclusive aqui no Brasil e na nossa universidade. O que é esse raio desse Fab Lab? É um espaço diferenciado, tá certo? Onde tem uma estrutura tecnológica muito boa. Aqui no nosso caso, nós temos 5 impressoras 3D, tá certo? Uma cortadora laser, uma retífica, uma fresadora especial, uma cortadora. Então, tem uma série de equipamentos para fabricar protótipos. E dentro dessa proposta de ensino baseado em projetos, desde o primeiro momento, o cara entra na universidade e passa a tomar contato com esse ambiente, tá certo? Agora, ele não pode entrar assim despreparado para isso. Então, ele tem que fazer um curso, porque ele tem que dominar cada uma das máquinas e realmente ser capaz de operá-las com segurança, porque toda máquina tem a sua vulnerabilidade e tem também a sua condição de funcionamento. Então, o aluno é preparado para operar essas máquinas e poder efetivamente criar o seu projeto, seja ele qual for. Mas nós temos um projeto que é um hangar, por exemplo. Construir um hangar e um aviãozinho, e cada grupo constrói o seu, e é uma festa muito grande quando todo mundo depois começa um a comparar com o outro, chama a comunidade e as pessoas vão vendo. Então, esse Fab Lab é essencial aí para isso. Hein? Pois não, você... Eu queria... O Fab Lab é, digamos assim, uma vanguarda existente em algumas universidades, como a Unisanta, por exemplo. Mas é uma obrigatoriedade para todas as escolas de engenharia? Não, Álvaro, isso é uma instalação, tá certo? Que foi a que nós escolhemos para fazer. Quer dizer, existem um grupo de escolas de engenharia que usam essa solução. Cada um vai ter a sua, tá certo? O bom é que esses Fab Labs se conversam mundialmente, né? Então existe essa interação e que permite que seja realmente um trabalho muito dinâmico. Mas essa inovação, então, esse é um laboratório, repito, de prototipagem, tá certo? É um laboratório onde se fabricam protótipos, tá? Agora, a criatividade, vamos dizer, ela é evidentemente estimulada em classe, dos professores, e principalmente aquela aula tradicional, ela realmente não tem mais condição de continuar existindo, uma aula assim, meramente expositiva. Então, vamos dizer, através de novos softwares, né, de coisa, o Kahoot, Socrative, então, elementos de interação do professor com os alunos que vão realmente produzindo atividades que vão sendo muito criativas e indicando para se fazer startups e tudo. Então, veja você, por exemplo, essa questão da startup, o professor Cardoso aí no último falou muito bem, né? Criou-se aí o Buscapé, uma ideia de garagem lá, ele precisava disso, e fez-se uma empresa aí extremamente valiosa em pouco tempo. Então, essa criatividade dos jovens, tudo, ela é realmente um handicap que a gente se empenha muito em desenvolver, em ajudar que o aluno realmente se desenvolva. Aquela história da crisálida, né? Que realmente tem em si a célula imaginal, como uma vertente apresenta, que é uma forma e ela se transforma de lagarto em borboleta e realmente, vamos dizer, passa a ter toda a criatividade para a qual ela foi projetada. Ela foi projetada realmente para ganhar os ares e ter asas e sair voando. Bom, então, nessa nossa história desses 50 anos de engenharia, sempre houve essa linha do saber fazer, tá certo? De realmente do conhecimento aplicado, da tecnologia, de resolver problemas e tudo. Então, nós temos aí
uma série de laboratórios assim, muito bem estruturados, aonde o aluno vê o fenômeno, ele precisa saber os fenômenos de engenharia, tá certo? Ele passa pelas aquelas ideias iniciais, matemática, física, química, desenho, elas continuam presentes, evidentemente, com a profundidade necessária, tá certo? Ao tempo necessário, tá? E aí, ele vê o fenômeno. Eu queria ter estudado assim, McFlu, o professor fazia meio retângulo na lousa, e aí diz assim, aqui é uma bomba, aqui é uma turbina, coisa e tal, aqui é outro reservatório. Na lousa, e você que imaginasse aquilo, né? Hoje ele vê os tanques, o dispositivo e tudo, vê isso funcionando, mas não é uma visita. Ele realmente é apresentado ao conceito e a formulação teórica. Olha, isso aqui funciona. Sim, é por causa disso, coisa e tal. Tem esses fundamentos matemáticos, físicos, químicos e tal. Você tem que saber isso, né? É uma coisa. E daqui você vai, então, usar isso como ferramentas para achar aí as soluções. E nós, felizmente, aí temos um laboratório de operações unitárias que criou, assim, dezenas de equipamentos como esse, onde dá gosto realmente de você ver o aprendizado acontecendo e o aluno se preparando para isso. E, além de tudo, uma série de atividades, desde iniciação científica, trabalhos de graduação, de monografias, depois dissertações de mestrado, tese de doutorado, demandas da indústria, coisas assim, sendo aplicada de uma forma realmente assim bastante importante. Eu queria ressaltar, Alda, que até é uma coisa que eu me preocupo muito na minha atividade, que é a questão do escrever, tá certo? O computador, muitas vezes, vamos dizer, deixa a gente, entre aspas, assim, viciados em teclados, em memória. Eu não vou estudar tanta coisa porque, pô, está tudo lá no computador, coisa e tal. Mas tem coisas que é preciso que a pessoa faça, se possível até manualmente, que é escrever. Então, eu, por exemplo, eu sempre peço aos alunos, numa aula minha, que eles façam um tipo de um resumo. Pega uma folha de caderno, escreve aquilo que você achar que é importante desta aula e me entrega no fim da aula. Tá certo? Nem que sejam algumas palavras. Porque acontece o seguinte, muitas vezes numa apresentação, ela é efêmera, o cara viu, pô, bonitinho, faz lógica, tem lógica, não sei o quê, tem esse slide, tem mais aquele, mas ele não guarda porque aquilo passou para ele, você está na memória, mas na memória do computador, não dá, tem que estar na memória dele, isso, tá certo? Então ele vai ter que estudar e se aplicar. Então eu acho que escrever um texto, por mínimo que seja, escrever escrito com a mão, vamos dizer, um lápis ou uma caneta, ou o que for, numa folha de papel pequeno, ele exercita essa capacidade de síntese, tá certo? E de registro desse conhecimento da forma como foi feito. Isso ele vai, evidentemente, vamos dizer, considerando que isso seja um andar, depois correr, tudo, resultar na maioria dos textos que ele vai ter que fazer na vida dele. Seja, como já falei, seja um relato de uma iniciação científica, um relatório, um trabalho, uma monografia, uma dissertação, uma tese, um artigo, um parecer ou um laudo, né? Então, realmente, a importância de ele ir se habituando a escrever, porque eles desacostumaram, ou nem se acostumaram. Antigamente, a gente tinha um costume de escrever, depois passamos a digitar, e agora, dizer, essa facilidade nos acomoda. E nós temos que sair dessa comunidade. E mais ainda, o que for possível, seja feito em inglês, tá certo? Que é a forma de estar visível para o mundo, tá certo? Porque se escreve em português é a nossa língua, ninguém vai reclamar disso, mas você limita muito a quantidade de pessoas que eventualmente possam ter conhecimento daquilo que você está produzindo, né? Aqui do FabLab eu já falei, uma série de atividades, por exemplo, nós tivemos uma atividade em relação a startups, um concurso da cidade, que foi pelo Sebrae e tal, e de repente nós colocamos 4 grupos, cada um com uma startup, e eles estão selecionados e participando de um processo de crescimento disso, que é realmente uma coisa muito importante. Um aluno da Civil, ele criou uma startup de sondagem,
e já vai indo muito bem, né? Aí fez um perfil geológico do subsolo da cidade, e tal, quer dizer, já usa isso em aplicação prática. Então, esse tipo de coisa, usando assim as instalações da escola, usando o espaço, a criatividade, realmente é uma coisa, a infraestrutura tecnológica, né? Ela realmente tem um, uma, um resultado assim muito bom, né? Bom, eu queria falar um pouquinho também do mundo do trabalho, né? Porque o trabalho, nós estamos falando com os amigos do sindicato, né? Entre profissionais e isso realmente tem a ver com a prática. Lembrando que a escola qualifica a pessoa, por exemplo, o bacharel de engenharia, e a área profissional, vamos dizer, habilita ao exercício, né? Então, nós temos aí, por exemplo, uma série de situações, né, onde, por exemplo, tem a questão, até para começar, né, o nome do curso muitas vezes não é compreendido pela sociedade. Você quer fazer uma proposta diferenciada, eu vou criar um engenheiro de inovação, um engenheiro físico, um engenheiro de concepção, coisa e tal, mas a pergunta que o pai vai fazer é assim, pô, mas meu filho não faz uma planta, não faz nada, que história é essa, que engenheiro é esse? Na realidade, é um novo conceito e que às vezes não é compreendido pela sociedade, né? Então, isso causa, assim, às vezes, uma dificuldade. Mas aqui é uma anotação que eu fiz aqui, vou dizer aqui, na evolução da escola para o trabalho, que a gente quer que seja mais rápida possível, tá certo? O pessoal, o aluno muitas vezes reclama do professor, você acha o seu professor chato? Espera até você ter um chefe, aí você vai ver realmente quem é exigente e tudo. Mas, na realidade, a grande mudança que tem é o seguinte, quer dizer, na nossa formação, nós sempre fomos preparados para o mercado de trabalho. Mercado de trabalho é assim, pô, vou arrumar um belo emprego, vou ficar nele, se Deus quiser, até minha carreira, com pequenas mudanças. Hoje o aluno é formado para criar empregos, não necessariamente para ser um empregado de uma empresa, mas sim, vamos dizer, fazer realmente uma criação que possa dar empregos aí para outras pessoas. Então, o que mais que a gente tem? Bom, nós temos lá na universidade um núcleo de carreira que realmente prepara o aluno para o primeiro contato com empresa, até para entrevistas e tudo, para ser um programa de trainee e tudo, tá certo? E também um núcleo de inovação, onde ele pode realmente ver uma ideia, ir lá e procurar uma ajuda para realmente desenvolver. É importante, vamos dizer, essa nova visão do estagiário, né, que o estagiário muitas vezes era visto aquilo como aquele garoto que está lá bem preparado para ser uma mão de obra barata, tá? Mas na realidade ele é uma fonte de renovação da empresa, tá certo? E deve ser tratado e valorizado para justamente compreender o processo produtivo e o que eu posso contribuir com isso, né? Qual a melhoria que eu vou poder fazer disso. Então, uma outra mudança importante é do próprio professor, né? Aquele professor, simplesmente mero expositor, ele realmente, vamos dizer, não tem mais o espaço que tinha, né? Vamos dizer, numa ordem hierárquica, vamos dizer, o professor, coach, mentor, né? Aquele que dá uma contribuição da sua experiência e tal, ele é cada vez mais valorizado. Então, é muito importante também que o professor, vamos dizer, tenha esse contato com a realidade, até da sociedade produtiva, e ajude o aluno realmente ao crescimento. Eu lembro aí desse filme aí que apareceu agora, vamos dizer, do Antônio de Niro, né, que era um senhor estagiário, lembra? Tá certo? Então, os cabeças brancas estão aí de volta, falando em causa própria, tá certo? Nas empresas, justamente você porque a experiência é uma coisa realmente extraordinária e que, principalmente o seguinte, evitar erros repetidos. Todo o processo de aprendizado, a pessoa acaba tropeçando e faz uma coisa errada. Entendeu? Então, quem já passou por isso tem a obrigação de dizer assim, olha, não faz assim que isso pode não dar certo e tudo, mas pelo menos um alerta e a pessoa vai fazer o que achar que deve, né? Então,
Aparece uma pergunta aqui, indo para a aplicação da teoria de transporte. Porto de Santos incorporou técnicas modernas de engenharia para tornar-se competitivo na logística mundial. Não sei se é alguém que fez essa pergunta aí, como foi. Bom, a engenharia de transporte, você vê, o Porto está bombando aí, né? A gente vê o Porto aí com uma produção intensa e efetivamente você vê processos que realmente multiplicaram a produtividade. Eu me lembro que em 1974, por exemplo, o Porto movimentava menos de 20 milhões de toneladas. Hoje já passa de 120 e caminha para o dobro, para 200, 240. Então, as perspectivas que tem, e com tinha 16 mil empregados naquela época, talvez 6 mil pessoas trabalhando. Então, tem realmente um investimento em tecnologia muito forte. Isso aí não tem dúvida nenhuma, senão ele jamais vai ser competitivo, né? Então, o que mais aqui? Deixa eu ver aqui que eu tinha preparado. Bom, uma coisa importante, por exemplo, falando da tua área, Álvaro, a questão da engenharia elétrica, vamos dizer, existe hoje um grande esforço nas energias renováveis e eles são realmente uma fonte assim extremamente importante, considerável, principalmente nas condições que a gente tem aqui no país. Então, é realmente muito... Agora, a etapa que se apresenta como desafio é justamente integrar essas fontes renováveis, né, em frente às inovações disruptivas em termos de equipamentos elétricos de geração, transmissão e distribuição de energia. Então, essa energia que está chegando em diversos... Você que pode até explicar isso bem, mas então esse é o desafio do momento aí na área de elétrica, no ensino da elétrica, né? Como os amigos estão. Então, regulação... A responsabilidade, né? A responsabilidade da escola em dar a base, né? Ela migrou não só dar a base, como também ensinar o cara a pescar, né? Ensinar o engenheiro a engenheirar. Então, essa perspectiva, não só no ramo da engenharia civil, da elétrica, da mecânica, mas até em outras engenharias, entre aspas, que estão esquecidas, né? Por exemplo, há pouco tempo nós tivemos aí a mecatrônica aparecendo, mas sem o devido desenvolvimento, sem a devida importância, né? E a biomedicina também é uma coisa importante, né? A eletromedicina, ou seja, um monte de situações que o aluno pode estar inicialmente numa carreira, mas usar a base dessa carreira para atender uma outra carreira que tem uma certa demanda reprimida. E essa é a responsabilidade da escola, né? O engenheiro deixar de ser preocupado com a sua caixinha, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia civil, e se preocupar de uma maneira geral das lacunas que a sociedade tecnológica lhe proporciona, né? É isso aí. Você me levantou uma bola legal, eu queria até chamar a atenção, vou dizer, porque essa incorporação, essa multidisciplinaridade, né, essa interdisciplinaridade, ela é realmente hoje fundamental. Eu oriento, Álvaro, um projeto de iniciação científica, uma aluna assim, muito aplicada da engenharia de produção, Suelen, que ela resolveu estudar um equipamento que é um cinto de segurança, tá certo? Tipo paraquedista, né? Então, eu chego assim, o que é possível aperfeiçoar nisso? Eu estava usando a minha experiência e falei assim, olha, um problema muito grave que tem, vamos dizer, no cinto de segurança de paraquedista é o que a gente chama de síndrome da suspensão inerte. É o seguinte, quando o cara fica pendurado, tá certo? Ele, a princípio, a vida dele foi salva ali, pelo menos até aquele momento, tá certo? Ele tem que ser resgatado, porque ficou, às vezes, numa posição intermediária em um andar, embaixo de um viaduto, em qualquer atividade elevada, tá certo? E aí, os pontos aonde o cinto, vamos dizer, pressiona o corpo, na virilha, aqui no tórax e tal, vão causando uma constrição da circulação do sangue, e isso realmente pode levar até uma embolia, uma situação, não sei quanto tempo que o cara vai levar para ser resgatado. Às vezes não é fácil
de você puxar uma pessoa que está pendurada. E você vê, na guerra, na Segunda Guerra, principalmente, que tinha aquelas imensidões de paraquedistas, milhares de paraquedistas, então, o cara ficava pendurado lá 2 ou 3 horas, eventualmente, até conseguir numa árvore, por exemplo, até conseguir cair no chão. E quando ele caía no chão, ou era resgatado, então, se ele deitar, ele praticamente morre, porque algum coágulo, coisa e tal, começa de repente a circular, vai causar uma trombose, né? Uma situação desse tipo. Então, isso é só para explicar. Essa menina, então, começou a pesquisar isso, vimos os princípios da mecânica, como funciona e tudo, coisa e tal, e nos entrosamos com a faculdade de fisioterapia. Então, lá, num aparato próprio, onde várias pessoas, porque também isso é uma ação e reação, de acordo com a nossa massa, por exemplo, né, já tem uma ação e tem uma reação grande. Tá certo? A pessoa que tem uma massa menor, você vai ter uma situação. Então, com transdutores de pressão, tá certo? Para você ver como fica em cada ponto essa pressão, e aí o pessoal da fisioterapia vê qual é a pressão que as veias e artérias, vamos dizer, são capazes, como é que elas funcionam, de manter funcionamento. O pessoal da fisioterapia está participando, chegou assim, olha, vamos fazer, como é que você fica, por exemplo, parado em pé muito tempo? Tá certo? Quando você está cansado numa fila, você muda para uma perna, depois muda para outra, tá certo? E com isso, você descansa um pouco, quer dizer, você cria um movimento que alivia um pouco aquela sensação chata que você tem ali, né? Então, estamos criando um sistema de pedais. Estamos criando um sistema de pedais para você alternar essa coisa enquanto o cara está esperando ser resgatado. Então, é um exemplo de interligação, realmente. Está faltando 10 minutinhos. Então, eu sei que o assunto é apaixonante, né? Quiçá faremos outras dessas. Mas eu queria que você desse uma breve conclusão, né, nesses 10 minutinhos que faltam, sobre qual é a sua perspectiva, o que ainda falta ser feito. É um caminho sem volta, obviamente, né? E a sua perspectiva real, o que você, como professor, como técnico, como engenheiro, tem como perspectiva para o futuro com essa nova situação do ensino nacional? Bom, Álvaro, essa aí é a pergunta mais difícil, talvez, de responder. A primeira coisa que me vem à cabeça, eu queria estar começando a minha carreira agora, tá certo? Evidentemente, com a percepção que a gente tem, a experiência de vida que a gente tem, com certeza a gente vê aí um mundo inteiro para construir. Nosso país aí com tantas coisas que para melhorar, tá certo? A cada dia a gente vê umas propostas completamente mirabolantes ou inadequadas, geralmente dirigidas por uma série de coisas. Quer dizer, você fica assim, eu sou capaz de fazer alguma coisa nisso, tá certo? Então, contribuir enquanto nos for possível para isso. A perspectiva que eu vejo é a engenharia realmente se aplicando para construir um país melhor, muito mais decente, muito mais justo, né, do que esse que a gente, infelizmente, construiu. Foi o que a gente fez, o melhor que pôde, mas realmente tem muita coisa aí para fazer. Eu queria só falar uma coisa também, vamos completar, nesse tempo aí de pandemia, uma pergunta que o pessoal faz, como é que está sendo as aulas e tal, isso é efetivo, funciona mesmo, não funciona? Evidentemente, estamos em recesso, tá certo? As aulas estão sendo feitas, em sua maioria, tá certo? Nesse sistema de aula remota. A aula remota não é aquela EAD tradicional. A aula remota é de turmas atribuídas, é o professor daquela turma que prepara o seu material, que teve um desafio gigantesco, e os professores responderam isso com uma garra que isso nos enche o coração de alegria, fazendo aulas primorosas. Nós temos aulas assim, muito boas, que são conduzidas à distância, que apresentam conceitos, que desafiam o aluno, utilizando esses softwares que a gente falou e outros, inclusive as plataformas de discussão. Geralmente, a que nós estamos usando no momento é a plataforma Teams, e que realmente apresentam coisas. Agora, não estou desmerecendo o curso de EAD. O curso de EAD tem uma outra proposta, uma proposta mais padronizada, tá certo? Que tem outro tipo de concepção e que vai fazer. Muita gente pode perguntar,
Mas é melhor a aula presencial ou a aula melhor em EAD? Tá certo? O que importa é que seja boa aula, até como falamos outro dia aí numa live aqui do próprio sindicato, é que seja uma aula boa, bem preparada, dedicada, que tenha recurso, que faça, que se perceba que o aluno entenda aquilo que o professor propôs, tá certo? E aprenda, que faça realmente, que use aquilo para uma solução eficaz e criativa. Então, isso de ser aula... eu, pessoalmente, prefiro muito a aula presencial. Acho que o contato, a proximidade é muito rica e a gente vai fazer. Mas, não é impedimento, a aula remota, ela realmente pode ser útil e efetiva. Tá certo? E a questão da EAD, tá certo? Na minha visão pessoal, eu acho que é para quem não tem tempo de ir para a escola, não tem um impedimento, uma possibilidade, trabalha numa plataforma de petróleo no meio do mar, vou aproveitar meu tempo, ou numa região remota e não tem acesso a uma coisa, vai fazer EAD e vai estudar com coisas do mundo inteiro, realmente, para obter aí o resultado. Então, nesse momento, eu vejo com muita expectativa esse desenvolvimento e tudo, e vejo aí realmente o que é a carreira do engenheiro, né? O que o engenheiro espera do seu futuro, da sua criação. Infelizmente, riqueza, tá certo? É relativo. Era melhor se ele tivesse talento e fosse um cantor sertanejo ou fosse um jogador de futebol, com certeza ele ganharia muito dinheiro. Na engenharia, há, evidentemente, casos em que a pessoa realmente cria um unicórnio, vamos dizer assim, evidentemente, pode realmente conseguir. Mas isso é realmente um número muito pequeno. A alegria da engenharia é ver a obra pronta, tá certo? É você ver a casa que você construiu, a linha de transmissão funcionando, a cidade iluminada, o avião voando, o aeroporto, o trem, o porto trabalhando, coisa. E essa sensação realmente de você ter visto uma coisa que você concebeu, ou fez, ou manteve, criou, coisa e tal, ela é realmente uma realização assim muito grande que nos traz coisa. Então, você veja bem, fama é muito difícil, vamos dizer, quem foi o calculista ou o construtor desse o engenheiro que construiu esse prédio onde eu me encontro? Ninguém sabe, tá certo? Quer dizer, então, essa evidência de coisa tal, que algumas profissões ficam, realmente, no nosso caso, é menos efetiva. Então, essa é a coisa. Na realidade, então, o trabalho é a realização da sua vocação, do seu empenho, do seu trabalho, criar a sua família, ter o respeito dos seus pares, né, dos seus colegas, da sociedade. Eu acho que isso realmente é a grande retribuição, a grande recompensa que um engenheiro tem. Perfeito, Auro. Falta ainda 2 minutinhos. Se você quiser fazer uso da palavra, mais 1 minuto, e me dê 1 minuto para fazer o encerramento. Não, praticamente é isso aí. Então, a gente tem aí, vamos dizer, todos esses anos, na escola eu estou há 35 anos já também, tá certo, de ver, e a gente vê milhares de pessoas que a gente encontra, o professor aqui, o amigo ali, e criar aí um ambiente de sinergia, de trocas, realmente, ele realmente é muito, muito agradável em cima disso. A vontade é essa que eu te falei, era de começar de novo. Mas dessa vida não. Quem sabe tiver outra em outra. Quando você falou daquela legislação de 76, eu entrei na faculdade em 77, então eu peguei aquela coisa engessada, aquele paralelepípedo, né? Com as físicas, com os cálculos todos, e não tinha como escapar. Bom, Auro, meu professor, meu amigo, meu querido companheiro, muito obrigado pela participação nessa live, muito enriquecedora. Acredito que teremos novas demandas. Muitíssimo obrigado por todos os que nos acompanharam na live. Permaneçam ligados nas divulgações que o sindicato ainda proporciona. Essas lives são continuadas e sempre haverão novos temas de relevância.
Até breve, uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus.